Uma mulher cuja todos os maridos que tinha, algum tempo depois de casados, morriam, sem que sequer houvesse tempo de terem filhos, chegando a fazer seu sogro ter medo dela. Seria ela um exemplo verdadeiro de uma viúva negra? Essa é a surpreendente e intrigante história de Tamar, a nora de Judá, uma das únicas 5 mulheres citadas na genealogia de Jesus. Nesse vídeo, vamos desvendar essa história e entender essa parte importante e complexa da linhagem do Messias. Fique até o final para saber qual o desfecho surpreendente. Já deixe seu like e siga o canal para continuar se aprofundando na palavra. Judá era o 4º filho de Jacó, que depois era chamado de Israel, do qual se originou depois a tribo de Judá, que viria a ser a tribo que daria origem ao Messias, o que cumpriu a profecia de Gênesis 49:10, que diz: "O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos." Essa profecia se referia claramente a Jesus, o que torna a linhagem de Judá de extrema importância, e ele sabia disso. Judá teve 3 filhos, com a filha de Suá com a qual se casou, que foram Onã e Selá. No tempo devido, Judá buscou uma esposa para que foi Tamar. Mas não agia de forma que agradava a Deus. Era um homem ruim e, por isso, Deus decidiu eliminá-lo da terra. Pela lei e costumes da época, como ainda não tinha tido filhos com Tamar, seu irmão devia assumi-la como esposa e ter filhos com ela, para que seu irmão tivesse descendência. O primeiro filho que ela tivesse com o irmão de seu marido falecido seria então considerado descendência dele. Onã tomou então a Tamar como esposa, mas sabendo que se ela engravidasse, o filho não seria considerado como seu, mas sim como de seu irmão, agiu de má fé. Quando tinha relações com Tamar, ele derramava seu sêmen na terra, para que ela não pudesse engravidar, e assim a usava apenas para satisfazer seus prazeres. Deus não se agradou disso, e também colocou fim à sua existência. 2 dos filhos de Judá tinham então morrido depois de se casarem com Tamar. Judá, vendo isso, a considerou como a causa de suas mortes, tendo-a como o que chamamos popularmente de viúva negra. Como seu último filho, Selá, ainda era muito jovem, ele disse a Tamar que fosse morar como viúva na casa de seu pai, e quando Selá tivesse idade, a tomaria como mulher, para cumprir com os costumes. Mas, na verdade, Judá não tinha nenhuma intenção de fazer isso, porque temia que Selá também morresse. E aqui, essa história tem uma reviravolta, que começa a tomar um rumo inesperado, que revela muito sobre quem Tamar realmente era. Após passado já muito tempo, e Selá já tendo crescido, a esposa de Judá faleceu. Certo dia, Tamar ficou sabendo que seu sogro estava a caminho de Tima, para tosquear as ovelhas. Tomou então uma decisão ousada para resolver sua vida. Como Judá era viúvo e provavelmente Tamar conhecia alguns de seus hábitos de viúvo, ela se disfarçou de prostituta e foi ao seu encontro na estrada. Quando a viu, Judá não a reconheceu, porque estava com o rosto coberto, e pensando que fosse uma prostituta, foi até ela, como descrito em Gênesis 38:16. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: "Venha cá, quero deitar-me com você." Ela lhe perguntou: "O que você me dará para deitar-se comigo?" Disse ele: "Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho." E ela perguntou: "Você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande?" Disse Judá: "Que garantia devo dar-lhe?" Respondeu Tamar: "O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão." Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Depois, Judá enviou o que prometeu.
Mas sem encontrar a tal prostituta no lugar onde a tinha encontrado antes, deixou a história de lado. Tamar teve sucesso em seu plano. Estava grávida de seu sogro Judá. Quando sua gravidez se tornou evidente, a uns 3 meses depois, chegou aos ouvidos de Judá que sua nora tinha se prostituído e engravidado. Ele, ao saber disso, se irou e disse que ela deveria ser tirada de sua casa para ser queimada em público. Mas os objetos de Judá, que Tamar tinha pego, eram inconfundíveis. O selo, naquela época, era como uma identidade, ou um CPF hoje em dia, usado para identificar a pessoa e até mesmo para selar documentos e coisas do tipo. O cordão também era único, e inclusive identificava a linhagem de Judá. O cetro também não podia ser de qualquer um, representava a autoridade de uma família. Então, era como se Tamar tivesse ficado com todos os documentos de Judá. Quando a buscaram para ser queimada, Tamar ousadamente enviou o recado ao seu sogro, dizendo: "Estou grávida do homem que é dono dessas coisas." E acrescentou: "Veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, este cordão e esse cajado." Sendo confrontado, Judá não teve escolha senão admitir a razão de Tamar na situação. Como diz em Gênesis 38, 26, ele disse: "Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela." Tamar deu à luz gêmeos. Um deles colocou a mão para fora, mas depois a recolheu. Seu irmão passou então à frente, e nasceu o primeiro, a qual foi dado o nome de Pérez, que significa brecha, porque assim como sua mãe, ele encontrou uma brecha para mudar sua história. Pérez foi então o primogênito do qual veio gerações depois o Messias, Jesus. Tamar se revelou em sua história como uma mulher determinada e destemida, a qual sua coragem e inteligência a levou a entrar na genealogia de Jesus e ser uma das poucas mulheres citadas nela. Com a história de Tamar, vemos que para o justo sempre haverá uma porta, uma saída ou um escape, basta buscar. Se você ficou até aqui, se inscreva para continuar mergulhando nas entrelinhas da Palavra de Deus. Deixe seu like e comente o que você achou e o que aprendeu com a história de Tamar. Até o próximo vídeo.